Carlos Neto Carvalho, geólogo, é coordenador do Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional e membro da Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparque. Com mais de 200 trabalhos em diversas áreas como geologia, paleontologia, património, entre outras. A entrevista dá-se no Cabeço Mosqueiro. Uma manta de vales e montes surge à nossa volta e, nas beiras, a imaginação dá lugar à paisagem, com recortes de incêndios e de monoculturas. Imaginamos as possibilidades para um território pouco conhecido e em que as falhas se revelam a olho nu. Neste episódio, Carlos introduz-nos às singularidades da Serra do Moradal, no concelho de Oleiros, à escala do tempo geológico, humano, social e até militar. As curiosidades desdobram-se em novas pastas de fecheiros, com recortes de uma narrativa de que somos parte sem saber. Da Serra do Moradal, o que é que despertou o interesse por esta área em específico? Esta região, claro. Sim. Eu sou o Carlos Neto Carvalho, sou geólogo, trabalho nesta região há 17 anos, como coordenador científico do Geoparque Naturtejo Mundial da Unesco. E fundamentalmente gosto de falar sobre a paisagem numa perspectiva dinâmica, de forma a dar a conhecer um pouco do que é a história mais remota, mas também a história recente deste entorno, desta paisagem que nos inserimos. Esta serra, vemos-la como um ponto de partida para a descoberta de um território desconhecido e mais vasto. E por explorar até, não? E por explorar em vários domínios. A Serra do Moradal, cá está, é um ponto de partida para a observação da paisagem, porque se destaca muito significativamente, se virmos até a própria diferença de altitudes, portanto os pontos mais altos a 800, 900 metros de altitude e a envolvente a 700, 600, 700 metros de altitude, chegando aqui à garganta do Zézer e o Zézer rompendo a montanha, criando uma garganta com mais de 300 metros de profundidade. Portanto, há de facto um conjunto de locais que se destacam do ponto de vista paisagístico, mas também do ponto de vista ecológico. E do ponto de vista ecológico, a presença da água é fundamental. E a Serra do Moradal tem esta característica. É uma montanha formada por camadas de origem sedimentar, camadas essas que estão dispostas atualmente na vertical, mas já foram o fundo de oceanos. E o facto de se estruturarem de uma forma vertical, ser uma rocha muito dura, muito resistente à erosão, faz com que a água das chuvas, e aqui as chuvas felizmente são abundantes, se vá infiltrar e vá circular em profundidade, portanto vá ficando aprisionada na montanha. E depois vai-se escapando ao longo das várias fraturas e falhas que também afetam estas rochas. E por isso a própria disposição do povoamento histórico desta região é envolvente à Serra do Moradal, precisamente. E muito ligado a esses recursos hídricos que são extremamente importantes e que são de facto significativos e que contribuem para o caudal de várias linhas de água que alimentam o Zézer. Portanto, não é por nada que temos logo mais a jusante aqui a barragem do Cabrelo, precisamente aproveitando todas essas águas que descem ao longo de toda esta crista quartzítica da Serra do Moradal. Portanto, de facto, essa água é a justificação para depois um conjunto de espaços ecológicos. São pequenos oásis. São pequenos oásis, são pequenas relíquias, inclusivamente, no caso da Fraga da Água da Alta, são relíquias de florestas adaptadas a climas que não existem atualmente. E que vamos encontrar, por exemplo, devido a questões muito específicas que estão relacionadas com a insularidade nos Açores, por exemplo, e na Madeira. Existe semelhança nisso? Existem, portanto, as espécies que nós encontramos atualmente
na Fraga da Água Alta, algumas, misturadas no povoamento de pinheiro e eucalipto, e misturadas com algumas espécies que são tipicamente mediterrâneas, de clima mediterrâneo, que é aquele clima que nós acabamos por ter ao estarmos sob a influência do caso da sobreira, da azinheira. Depois vamos encontrar uma série de espécies que fazem parte de uma floresta que atualmente apenas encontramos ao nível da Europa, em pequenos bosquetes muito disseminados e muito raros. Sim. E muito raros também. E onde é que vamos encontrar ainda com alguma pujança? É nos arquipélagos, na Macaronésia, fundamentalmente Açores, Madeira, Canárias, são os sítios onde subsiste essa floresta reliquial subtropical úmida, que existia em todo o sudoeste europeu, até entrarmos nas glaciações. Foi a paisagem predominante. Foi a paisagem predominante até há 4 ou 5 milhões de anos atrás. E, portanto, com as modificações climáticas que se deram a partir daquilo que se convencionou chamar de quaternário, portanto, há cerca de pouco menos de 3 milhões de anos, essas alterações climáticas significativas portanto, levaram de facto a uma modificação completa do coberto vegetal em todo o sudoeste europeu para as características climáticas que nós temos atualmente, mais secas, de chuvas mais concentradas na estação. No inverno. Sim, muito restritas àquela época do ano. Com verões muito secos. Portanto, esse é o típico clima mediterrâneo que temos atualmente, que estamos a viver um período interglaciário. Não é? Obviamente, durante os períodos glaciários, o clima tende-se a tornar mais árido e mais frio. Agora que falamos na Serra do Moradal e na sua componente geológica e ecológica, foi engraçado porque ao deparar-me com a Serra do Moradal deparei-me também, além da relação com os Apalaches, mas sobre a importância que esta região pode vir a ter no pensamento científico no que toca à Pangeia e à formação desse próprio supercontinente. Porque eu não sei se estou certo, mas a noção de Pangeia A e Pangeia B, e que esta serra pode ser um elo importante já desde há muito tempo que se tem vindo a estudar em Portugal a evolução do contexto geodinâmico, sobretudo durante a formação do supercontinente Pangeia. Nesse período, que é um período de cerca de 100, 120 milhões de anos, e que começou há cerca de 400 milhões de anos. Estamos a falar de uma escala temporal para a dimensão humana. É muito difícil de conceber. É inimaginável, mas é um período de tempo que marca muito ainda a paisagem atual, a paisagem que nós temos em Portugal. Ainda há muitas estruturas e a Serra de Moradal é uma delas. É uma serra que se forma, a serra em si forma-se nos últimos 10 milhões de anos, apenas. Portanto, do ponto de vista geológico, é nada. É curto. É muito curto. Mas a verdade... E forma-se fundamentalmente pelo levantamento da chamada Cordilheira Central Ibérica, que inclui, entre outras serras, a Serra da Estrela, a Serra de Gredos, a Serra de Guadarrama, portanto, desde a Serra da Lousã até à Serra de Guadarrama, portanto, é uma cordilheira montanhosa que atravessa grande parte da Península Ibérica, são cerca de 700 km de extensão. Mas essa cordilheira montanhosa define-se nos últimos 10 milhões de anos, portanto, do ponto de vista geológico é muito recente. Já as estruturas que são postas a descoberto como resultado da evolução dessa cordilheira montanhosa mais recente são extremamente antigas, e nelas se enquadram a Serra de Moradal. A Serra de Moradal resulta de um grande dobramento dos tais sedimentos marinhos, portanto é no fundo um oceano que terá existido e que passou à história porque entretanto fechou, e os sedimentos do fundo
oceânico foram transformados em grandes estruturas montanhosas. E o que fica desse levantamento montanhoso, esses resíduos, são precisamente as rochas metamórficas mais resistentes à erosão. E por isso vamos encontrar a Serra do Moradal, que resulta precisamente dessa evolução da paisagem diferencial em função das diferentes resistências à erosão das rochas. Portanto, o que nós temos então é uma disposição de montanhas mais recentes que têm, grosso modo, uma orientação oeste-sudoeste, este-nordeste, ou seja, grosso modo, oeste-leste. E depois temos a Serra do Moradal, que é perpendicular. Portanto, a demonstrar essa antiguidade de um ciclo. Quase como uma ruptura com toda a paisagem. Uma ruptura com toda a paisagem mais recente, portanto, com toda a história da paisagem mais recente, porque resulta também de uma evolução de uma paisagem muito mais antiga, portanto, que se desenvolveu entre os 400 e os 280 milhões de anos, sensivelmente, portanto, como raiz de uma grande estrutura montanhosa semelhante aos Himalaias, que, entretanto, por erosão, acabou por praticamente desaparecer, ficando apenas estes resíduos ditos apalachianos. Portanto, estas cristas quartzíticas, estas grandes muralhas, e daí o próprio nome da serra, Moradal. Moradal. Sim, porquê? Exatamente. Moradal porquê? Porque é uma grande muralha natural que se destaca na paisagem e que, inclusivamente, do ponto de vista da história do nosso país, teve a sua importância, porque era a primeira linha defensiva de Lisboa durante as guerras peninsulares que se iniciaram em meados do século XVIII e que culminaram com a primeira invasão napoleónica. E esse fenómeno histórico é engraçado, não é? Porque nós falamos das grandes invasões napoleónicas, mas não existe o conhecimento da Serra do Moradal a uma escala nacional, ou seja, como uma região assim tão importante para a defesa do país. Acho. Não, fica para a história e aquilo que entretanto, isto também estamos a falar de um tema que era pouco tratado nas escolas. Pois, exatamente. Porque ficava-se muito pela construção da Portugalidade no período medieval, portanto, e não se olhava tanto a outros períodos em que tivemos de defender as nossas fronteiras. E houve períodos enquadrados inclusivamente em guerras à escala intercontinental, portanto, outras guerras mundiais que não estão formalizadas como guerras mundiais, mas onde nós fomos obrigados a participar por sermos aliados históricos de Inglaterra e que passaram, a defesa, a estratégia militar passou muito por esta região e teve, neste caso concreto, em 1762, na Guerra dos Sete Anos, teve muita importância a defesa das fronteiras, já longe da fronteira, da raia da Extremadura, é um facto, mas ainda longe também de Lisboa. Sim, era quase como a absorção da onda de impacto, não é? Estava longe da fronteira, mas... Porque a fronteira geologicamente e orograficamente, nesta região era muito difícil de defender. Desde o Douro até Elvas, era uma região muito difícil de defender. Contava, de facto, com algumas povoações militares com alguma dimensão, caso de Almeida, caso de Penamacor, mas de resto era de fácil transposição. Onde é que começavam as dificuldades? Precisamente quando nos aproximávamos daquilo a que se chama, na gíria geológica, a Cordilheira Central Ibérica, onde era necessário atravessar estas várias cordilheiras montanhosas que não são de grande volumetria, mas que daqui até ao oeste, até ao distrito de Santarém, portanto, toda esta zona é de uma orografia muito dinâmica e causava muitas dificuldades. Sim, e era preciso alguma resistência de um exército conseguir atravessar toda essa extensão. Exatamente. Não é só o poderio, ou seja, explosivo,
Faltava poderio de resistência para conseguir ultrapassar. E depois era, para ultrapassar era necessário também haver um apoio em termos de mantimentos, portanto, era necessário alimentar, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas e de animais em circulação que eram necessários. A logística que envolvia... A logística era muito complicada nesta zona. Sendo uma zona pobre, de solos muito pobres... alimentar um exército aqui... Na primeira invasão francesa fica na memória a passagem por esta zona, na zona da Sobreira Formosa, em Proença Nova, como sendo a única zona onde puderam encontrar algumas castanhas com que alimentar as tropas francesas. Porque de resto, não havia com a política da terra queimada que foi estabelecido desde logo, portanto, não oferecer resistência, mas também não oferecer comida, não oferecer recursos, tornou-se extremamente complicado para tropas que vinham em marcha sem resistência, desde a fronteira francesa, desde a fronteira espanhola, aliás, desde a fronteira dos Pirineus, sem resistência, obviamente que foi-lhes dada a oportunidade de passarem nesse ano. Depois no ano a seguir já não foi bem assim. Mas nesse ano, em 1807, novembro, deixaram as tropas passar, até de uma forma em acordo, portanto, estabelecido em acordo. Portanto, as tropas napoleónicas invadem Portugal e aquilo que se preparou foi a fuga da corte de Dom João VI para o Rio de Janeiro. Em poucas palavras, o que é que define na geologia estes três conceitos? A falha, a rigidez e a fricção. E isso em poucas palavras, se calhar não é fácil, não é? Ok, então vamos lá ver. Uma falha. Uma falha não é mais do que uma descontinuidade. É uma estrutura geológica. Uma descontinuidade que normalmente resulta de uma dinâmica frágil, portanto, uma dinâmica mais superficial ao nível da crosta terrestre. Ou seja, ela existe graças a uma fragilidade inicial. Ela existe, primeiro, graças a movimentos tectónicos, portanto, a movimentos da crosta terrestre. Portanto, as falhas vão resultar, de facto, desses movimentos nas zonas onde a estrutura geológica é mais frágil. Portanto, onde é mais débil. Portanto, e essa é essa debilidade que vai materializar o movimento numa estrutura geométrica, que é o plano de falha, ou num volume, que é uma zona de falha. Na verdade, uma falha do ponto de vista geológico nunca é apenas um plano. Afeta toda... É um volume, é uma zona, é uma zona onde as rochas oferecem mais ou menos resistência. É essa compressão. É essa, mais do que compressão, é essa deformação. Portanto, é exercida uma pressão e existe uma reação da rocha. Okay. E essa reação dependendo dos contextos, pode ser mais frágil ou mais dúctil. Sendo mais frágil, vai dar origem a falhas. Sendo mais dúctil, vai dobrar e vai dar origem, portanto, a dobras tectónicas. Esse, do ponto de vista geológico, é o conceito de falha. Ao longo dos vários planos que constituem as zonas de falha, desenvolve-se fricção, desenvolve-se atrito entre rochas, e o resultado desse processo é uma acumulação de energia que, quando libertada, dá origem àquilo que nós todos conhecemos como sismos, terremotos. Isso é uma visão mais cataclísmica, quase. Se quisermos, está constantemente a acontecer. Neste momento, certamente que aconteceram vários sismos e não preciso de ir para o mundo. Bem mais próximos. Aqui em Portugal. Aconteceram. Neste momento aconteceram sismos. São de magnitudes que são imperceptíveis, provavelmente ou porque são pequenos movimentos. Sim, sem grande expressividade. Sem grande expressividade, mas em que há libertação de energia. Sempre que há esse movimento, há libertação de energia. Portanto, pode acontecer a profundidades
cá está, podem ser quase superficiais, como podem dar-se a profundidades de 70 km. Portanto, bem no fundo, bem nas profundezas da crosta terrestre. Portanto, qual era a outra? Era a rigidez. A rigidez, cá está muito relacionada com o conceito de falha. Não é? Se temos um corpo rígido, se temos uma estrutura geológica que tem um comportamento mais rígido, se estamos a olhar para rochas como os quartzitos, qualquer resistência que oferecem acaba por gerar a quebra da rocha. Vai resultar na falha, portanto não existe a possibilidade dos desdobramentos? Não. Ou... Se olharmos para as argilas, não é? Por alguma razão, é mais difícil fazer cerâmica com areia. Normalmente, como é que se molda o barro? Não é? Ou melhor, o barro é moldado porquê? Precisamente porque tem características, portanto, é uma rocha e tem características que lhe permitem essa deformação plástica. Portanto, uma rigidez muito... A rigidez é depois dada por aquecimento. Exato, a rocha em si, no seu estado natural... No seu estado natural, comporta-se como um material que é dúctil. Um material moldável, deformável. Deformável, portanto, dobrável. E isso vai acontecer também com todas as litologias derivadas dessa argila. Desde o argilito, que é uma rocha sedimentar composta por argila, até rochas que passam por uma recristalização, uma transformação, ditas rochas metamórficas. No seu estado, portanto, de menor grau metamórfico. Obviamente que a partir do momento em que atingem um grau metamórfico mais elevado, a partir daí também comportam-se com qualquer corpo rígido, portanto, oferecendo muita resistência a essa deformação. E agora, depois de uma pequena definição de falha, e como estava a referir há pouco, às vezes quase podemos estabelecer relações ou analogias com a própria sociedade. A libertação de energia na falha, portanto, quando existem fenómenos sociais, revoluções, manifestações, também existe uma libertação de energia por si. A falha acontece porque normalmente há dois corpos resistentes, um de um lado, outro do outro, e que não há ali uma grande maleabilidade. Mas que há aqui uma falha não tão intensa, mas que acontece atualmente, e daí o interesse também por esta região é de que forma é que vemos aqui e que relações é que é entre a falha entre interior e litoral e que sempre tem acompanhado, ou seja, não está só localizado ao interior português. Portanto, existe quase uma falha contínua no interior litoral, se estivermos em Portugal, se estivermos em Espanha, se formos para os Estados Unidos. De que forma é que interpreta esta falha e se ela poderá ter ou não alguma relação com a própria paisagem, com a própria geologia, mas numa perspectiva genérica à escala global? Nós vivemos um período de clivagem muito grande entre aquilo que é o contexto rural e o contexto urbano. E os contextos urbanos, de facto, por razões históricas, ainda estão eles muito localizados ao longo das costas. E porquê? É uma questão histórica que vem de longa data, vem de largos... Nós estamos neste momento, por acaso, a estudar isso, não ao nível da espécie humana, mas ao nível de outra espécie que conviveu com os humanos, mas que veio antes, que são os neandertais. E de facto, todos nós sabemos que, em termos de recursos, em termos de... até de questões climáticas, é junto ao mar que há uma maior diversidade de opções de vida. Sempre foi assim. Sim. Sempre foi assim. Nós olhamos para os neandertais e, por exemplo, na Península Ibérica, durante o máximo glacial, foi precisamente a altura em que os neandertais desapareceram. E onde é que eles desapareceram? Em termos territoriais, eles tiveram uma expansão até, portanto, por toda a Eurásia. Desde Portugal até à China. E onde é que eles desapareceram? Qual foi o último sítio onde eles viveram até desaparecerem?
tanto quanto aquilo que nós sabemos, foi precisamente no sudoeste da Península Ibérica. Porquê? Porque ao nível euroasiático, para já, ainda antes da sua extinção, vindo de sul, vindo de África, aparece a nossa espécie, com uma capacidade de expansão muito superior à capacidade que os neandertais sempre demonstraram. E por outro lado, pelo facto de, durante o último glacial, termos as melhores condições climáticas, mais amenas, portanto, permitindo uma presença, uma diversidade ecológica que desapareceu por completo de outras latitudes, precisamente no sudoeste e no litoral. Sudoeste ibérico e no litoral. E no litoral. Litoral. Nós sabemos que os oceanos têm um papel fundamental na transferência de calor no planeta. Portanto, tem um papel fundamental em termos de amenização climática. É quase o regulador do... É o regulador térmico do planeta. E por isso, pelo facto de termos depois também as linhas de água, as principais linhas de água a convergirem para o oceano, ou para os mares, portanto, para as grandes bacias marinhas, portanto, cria, primeiro, um acesso fácil a recursos hídricos, segundo, uma diversidade de habitats muito superior a outras regiões do interior, mesmo que contenham uma diversidade geológica significativa, há sempre uma diversidade de habitats muito maior por uma simples razão, que as condições climáticas também são mais propícias ao desenvolvimento ao contributo para o desenvolvimento de diferentes habitats. Portanto, a história já é muito antiga, mas a verdade é que até ao século, eu diria até aos meados do século XX, ainda hoje, grande parte do comércio, a maioria do comércio faz ainda por via marítima. Sim. Portanto, os portos continuam, apesar de imensos séculos, e nós temos uma tradição marítima que acompanha grande parte da nossa história, e contribuímos por isso mesmo também para a globalização, criámos condições ao desenvolvimento de áreas portuárias que são ainda hoje das mais importantes a nível mundial. Portanto, todo o comércio ainda se faz pelo mar. Portanto, continua, e desde sempre houve essa discrepância entre o contexto marítimo, por onde partiam e chegavam recursos que eram fundamentais, portanto, a economia concentrava-se no litoral, e concentra-se no litoral. E continua a acontecer. Continua a acontecer, sendo que os recursos naturais, obviamente, distribuem-se por um território mais vasto, mas que tem um centro nevrálgico. Como sempre, o centro de comércio e toda a logística associada necessária está definida no litoral. Estamos a falar, e aqui de uma maneira mais breve, portanto, esta falha que hoje em dia se debate muito, é uma falha que nos acompanha desde sempre. Ela não estamos a falar de algo efêmero, estamos a falar de algo contínuo. Contínuo. Agora, as lógicas da sociedade têm tendência também a evoluir. Não necessariamente nos sentidos mais felizes do termo, mas de qualquer maneira nós vemos, por exemplo, que houve a necessidade, mesmo falando de culturas marítimas, e não precisamos de ir muito longe, Espanha, por exemplo, houve uma necessidade, por uma questão de unificação territorial, que nós nunca tivemos necessidade de ter. Mas houve uma necessidade... pela dimensão, não é? Nós somos um território mais pequeno... Também, mas porque nós resultamos de uma identidade cultural única, praticamente única. Costumamos dizer, há muita diversidade dentro, mas mantivemos sempre, até por uma necessidade de defesa dessa identidade, não é? Acabámos por alargar as nossas fronteiras até onde podíamos e construir uma cultura ao longo de mais de 8 séculos de existência que tem uma unidade muito forte.
tem a diversidade, que tem a diversidade geológica e paisagística que nós temos, mas é muito unitária por conta da necessidade de defesa também. A Espanha, por necessidade de unificação, desde muito cedo criou uma estratégia de interioridade, portanto de procurar o interior do país, criando centralidades que sempre foram impensáveis em Portugal. Nós num plano geográfico, né? Nós vemos a diferença entre a posição da capital espanhola para a capital portuguesa. Portanto, a portuguesa é uma capital do litoral e baseada nas bacias hidrográficas que estávamos a falar. A Espanha em si, a capital Madrid está até num sítio estranho a uma primeira análise, não é? É estranho. Estranha na perspectiva identitária portuguesa, vá, não é? Mas tão centralizadora que ainda hoje tem esse papel fundamental. Ainda é a cola que segura as pontas de Espanha, porque de facto, graças a um sistema de rodoviário que já vem do tempo dos Filipes, que foi inclusivamente implantado até aqui nesta região. Na região temos o exemplo da ponte de Filipina na Sertã, por exemplo, e aqui grande parte das pontes são de origem filipina, precisamente porque já havia essa estratégia de criar, que, no fundo, é algo que já vem do período romano também. Portanto, se queremos criar um império, um império geográfico e sólido, para ser sólido, tem que haver uma fácil circulação de pessoas e bens. Portanto, essa é a lógica da União Europeia. Agora, as lógicas mudam, e mesmo à nossa escala, mesmo à escala de um país que é um retângulo, em que entre o interior, mais interior do país e o litoral, estamos a falar de 200 e poucos quilómetros. Portanto, não estamos a falar verdadeiramente do interior. E com os meios de transporte hoje em dia estamos a falar de 2 horas de distância. Portanto, exatamente. Temporalmente é... Portanto, à escala dos tempos de hoje, a questão da interioridade já não se deveria fazer sentir. E nós vemos essas lógicas a serem implementadas em países que buscam o desenvolvimento máximo, por exemplo na China, em que existe o desenvolvimento de uma lógica de distribuição das sociedades, portanto, por todo o território, portanto, de forma a aproveitar todas as valências que o território tem para oferecer, de forma a que em 24 horas alguém em Xangai pode estar a comer um fruto que só se encontra, por exemplo, no Tibete. Exato. Em 24 horas é colhido, 24 horas depois está em Xangai. É colhido, é armazenado, é distribuído, portanto, estamos a falar de uma cadeia de logística inteira a ser completa. Desde o produtor ao consumidor em 24 horas. Portanto, e isso é algo que nos está a passar ao lado. Porque existem algumas políticas de apoio portanto, à integração e sobretudo partem muito de movimentos locais, portanto movimentos autárquicos. São as câmaras que em grande parte têm vindo a apoiar com políticas de apoio à natalidade, de apoio a famílias e a empresários que se queiram estabelecer no território, mas que ficam por aí. Não há uma estratégia a longo prazo. Não há uma estratégia a longo prazo. E unificada, né? Porque estamos a falar, as iniciativas nascem nas extremidades da ramificação e não no tronco. Exatamente. E é essa falta de perspectiva a longo prazo, de estratégia, que nós temos, porque nós continuamos, obviamente, grande parte dos recursos, das matérias-primas disponíveis e potenciais e reservas. Obviamente, onde é que elas estão? Estão no interior. Desde uma parte significativa dos solos mais produtivos, passando por recursos minerais, passando pela questão de florestal, que é bastante complexa em Portugal, muito sensível e que mereceria, aliás, deveria ser
parte significativa desta estratégia para o desenvolvimento do interior do país, obviamente. Como primeira fase deveria ser a questão da gestão florestal. E não se sente que se está a perder, porque nós sabemos todos, principalmente todos os fogos que assolaram esta região, tanto Oleiros como Sertã, como Pedrógão, que às vezes existe sempre aquela sensação do virar a folha, não é? As coisas correm mal e podemos começar de raiz a solidificar e criar um futuro mais sustentável. Mas o que parece que está a acontecer é o contrário, é que houve estes fogos e parece que não existe uma vontade de, ok, houve a catástrofe, vamos limpar a catástrofe e temos a hipótese de começar do zero. Mas não existe essa necessidade. A gente vê os fogos que assolaram a Sertão ou Pedrógão, a paisagem continua igual. Ou seja, arderam as árvores, principalmente árvores para produção, eucalipto e pinheiro, e agora o que se vê na paisagem são arbustos e vegetação muito reduzida. Não há uma vontade de... Não há uma vontade porque não há investimento suficiente numa política de atração para as oportunidades que a floresta pode trazer. Pois. Portanto, a perspectiva que continua a ter-se é a aposta no eucalipto. Obviamente que se falam noutras coisas, mas é mais conversa que outra coisa. Mas continua a ser a produtividade da indústria do papel. Tem um peso significativo na nossa economia. Da celulose, sabemos que tem um poderio económico. Não, e é importante para até ver. E até para... Até ver, pelo menos a médio prazo, não sei se a longo prazo, mas até ver, é uma indústria que é importante em Portugal, com tudo o que traz de negativo, mas também de positivo que tem. Não é? Sim, porque se não houver, ou seja, programas que possam auxiliar estas pessoas de outra forma, a riqueza aqui está, por mais que critiquemos, a riqueza aqui está dependente do pinheiro do eucalipto. Portanto, ao retirarmos, ao proibirmos isso, cortamos também aqui uma fatia do orçamento. Ou seja, tem que haver alternativas, tem que ser pensado. Nós temos que pensar na regeneração destes territórios. Na perspectiva demográfica, começando na perspectiva demográfica. Sem dúvida alguma que estes territórios sempre tiveram pouca gente e não precisam ter muita gente. Agora, houve uma ruptura, sobretudo com a imigração que aconteceu tanto para a Europa como para o litoral, houve uma ruptura muito grande na década de 60 que esta região nunca mais conseguiu recuperar. Reduzimos a população ativa, portanto... Exatamente, e estamos numa perda acentuadíssima de população, porque a população é velha, muito, muito velha, e vai falecendo e vai desaparecendo. E há a noção de imigração, ou seja, da exportação de cérebros de Portugal para fora, mas aqui acontece tanto de Portugal para fora como do centro para o litoral. Portanto, exatamente. É uma dupla exportação de cérebros que se calhar sente-se mais aqui do que até no litoral. Sem dúvida, porque a percentagem de mão de obra ativa, de gente com cérebros e capacidade física para trabalhar é já bastante reduzida e, portanto, a perda de gente jovem nesta região por falta de incentivos a novas oportunidades de negócio que podem perfeitamente ser constituídas aqui é muito grande, porque os mercados são globais, a competitividade é global e as pessoas têm uma grande facilidade de circulação atualmente. Já não existe tanto aquela ligação ao meio natural, ao torrão, portanto, à terra onde se nasceu, até porque muita gente hoje em dia já nem nasce na sua aldeia, portanto vão nascer na capital distrito ou se calhar até vão nascer a Lisboa. Exatamente. Portanto, não existe já essa relação cultural e as pessoas felizmente têm a capacidade de escolha. Aqui, esta pergunta é um pouco genérica e podemos ser breves na resposta, porque senão iremos estar aqui muito tempo, mas é de que forma é que a criatividade e as dinâmicas da criatividade, de que forma ou se podem as dinâmicas da criatividade ajudar o discurso científico, neste caso, porque às vezes vemos isto como polos distintos, não é? Temos as artes, temos as ciências naturais e as sociais e parece que falamos em áreas que não se tocam e é saber se há uma possibilidade, que lá está mais uma vez o tema falha, que não haja esta falha entre as áreas e se o discurso científico pode ter, e os dois podem beneficiar um do outro. Na comunicação da ciência, acho que
acho que deveria ser olhado e deveríamos procurar, enquanto cientistas, deveríamos procurar uma maior proximidade com as artes. Porque as artes, desde muito tempo antes, a ciência tem que... Estamos a falar de 300, 400 anos de existência. Não é? E sobretudo a partir da Revolução Industrial que se dá em países como a França, como a Inglaterra, é que Estados Unidos... Aquele método empírico até da... É que temos então a ciência, portanto, explícita e não apenas implícita na sociedade. Aqui chegou muito mais tarde. Agora, por isso mesmo, nós devemos procurar as ferramentas que ligam a ciência à sociedade, que demonstram a importância que a ciência tem. E até para criar alguma ligação emocional, não só a importância, mas acho que exatamente. Às vezes falta... Essa ligação emocional é fundamental. É fundamental. E nós vemos que neste contexto que nós estamos a passar, o contexto da pandemia, a parte emocional seria um mecanismo, diria eu, um mecanismo para chegar a parte dos negacionistas. Sim. E se por um lado os governos se têm agarrado à racionalidade para justificar uma série de medidas tomadas, portanto, vão buscar aquela parte formal da ciência para justificar as suas decisões, para chegarmos a todos, falta conferir um lado humano à ciência, que eu acho que é fundamental. Sem dúvida. E não estamos a falar apenas de medicina. Eu acho que a parte humana vai até às ciências naturais. Sim, como é que nós podemos? Nós temos uma ligação emocional com a ciência quase desde crianças. A vontade de ser o astronauta, a vontade de... Sim, mas depois barramos exatamente nas dificuldades inerentes ao entendimento daquilo que é os processos científicos, portanto, as instituições científicas. Portanto, há muita gente que depois tem esse lado emocional, o astronauta é muito bonito. Mas depois, quando começam a ver toda a física que é necessária para chegarem a ser astronautas, começam a pensar, não, isto é muito abstrato, muito longe daquilo que é o sentir, o viver. Isto não é vida para mim. Pois. Muita gente ainda vê os cientistas como pessoas que estão fora, estão na estratosfera, estão no laboratório, dimensão, numa redoma. Exatamente. E muita gente não quer isso para si. Sim. E isso é errado. E temos muito, ou seja, essa noção de cientista de laboratório põe de parte outra grande parte, porque todo o cientista precisa de trabalho de campo. Todo o cientista precisa de... Mas tal como existe uma clivagem e uma falha muito grande entre aquilo que é o urbano e o rural, cada vez mais também se está a ver um distanciamento muito grande entre os modelos criados em laboratório e a realidade. E a realidade, a ecologia. Cada vez mais temos cientistas de laboratório e cada vez temos menos cientistas de campo. E há uma discrepância cada vez maior entre o conhecimento científico de terreno e o conhecimento científico de modelos. E isso não pode levar a interpretações erradas dentro da própria ciência? Leva, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Uma coisa é um ambiente controlado, outra coisa é o... Completamente. E esses erros, tanto mais difíceis são de descobrir, de detectar, quanto mais nós nos afastamos da realidade do mundo. Exatamente. E portanto, se numa primeira fase, a fase dos naturalistas, em que os modelos teóricos eram criados com base na observação da natureza, cada vez estamos mais longe disso. Também é essa uma realidade que pode preocupar a ciência e que deveria preocupar a ciência nos futuros mais próximos. Agora, voltando àquilo que é o cerne da questão. Sim. Comunicar natureza, e falando especificamente do contexto da paisagem. Sim. Falar de paisagem pode passar pela questão da intervenção na paisagem, mas pode passar também pelas diferentes leituras emocionais, afetivas que se podem fazer da paisagem. E racionais também. Nós, por exemplo, aqui sempre tivemos uma abordagem muito de procurar o conhecimento local como ponto de partida para o entendimento da paisagem.
Portanto, aqui a busca pela lenda, a busca pela memória, a memória coletiva, pelo saber fazer, pela memória coletiva, claro, pelo saber fazer, sempre foi um ponto de partida para nós, ao nível do Geoparque, do território Geoparque Natur Tejo, e deste conceito de procurar trazer a natureza até perto das pessoas, até perto da sociedade, sempre foi a nossa abordagem. Portanto, daí, por exemplo, nós procurarmos na questão do, por exemplo, percebermos porque é que vivemos num território que é rico em ouro. Não é? Nada melhor do que começarmos por aquelas pessoas que andaram à gandaia do ouro, que andaram durante décadas a repetir movimentos e a repetir a tecção de locais específicos onde existe uma concentração de ouro que vem desde a idade dos metais, desde há 5 mil anos atrás. Portanto, andaram a repetir e a passar de geração em geração esse conhecimento. Sem um registro, ou seja, é um conhecimento que passa sem registro. É exatamente, verbal, e com a ruptura que se dá na década de 60, com o abandono destas terras e a partida para as cidades, acaba por se perder. Pois. Acaba por se perder. Isto é apenas um exemplo de muitos outros exemplos que se podem encontrar, mas tanto que, neste interior como noutros interiores de Portugal, como traz montes. E portanto, aqui normalmente nas atividades turísticas que fazemos uma pausa aí por causa de... Não, vamos buscar, anda aí. Portanto, na abordagem que depois nós fizemos em termos de atividade geoturística, é por aí sempre que começamos, por explicar como é que antigamente se descobria ouro nos rios. Quais eram as técnicas usadas? Porque eram técnicas muito expeditas, eram técnicas baseadas nos poucos recursos que tinham à época. E a partir daí depois começamos a pensar qual é a origem desse ouro. A cana do moscardo muda. É que eles mordem mesmo. Vamos tentar afastá-lo aqui. Esta é uma questão que vou dar alguma abertura de resposta. Se tem alguma falha que desperte um maior interesse científico ou social, e aqui falamos de uma falha, podemos estar a falar de uma falha geológica, podemos estar a falar de uma falha social, por exemplo. Portanto, se consegue escolher uma falha que lhe desperte um maior interesse, e porquê? Bom, geologicamente, há uma falha que marca todo este território do Geoparque, é a falha do Pão Sul, pela simples razão de atravessar todo o território e criar um desnível na paisagem que é perfeitamente visível. É uma escarpa de falha com quase 200 metros de desnível, e que no fim e ao cabo, nas palavras do Orlando Ribeiro, um dos grandes pioneiros do estudo da paisagem nesta região, fazia a separação entre aquilo que é o Alentejo, desde a arquitetura, à ocupação do solo, à forma de ser, dos beirões. E é mesmo aquele limite... E era um limite geológico. Quase, ele colocava o limite das duas províncias, não no Tejo, mas um pouco mais acima, nessa falha. Nessa falha do Pão Sul. Nessa falha. Portanto, essa falha, cá está. E é um pouco das duas. É uma falha social, é uma falha geológica, portanto é engraçado. É uma falha no sentido que causa essa disrupção ao nível da ocupação do solo, ao nível do estar, não é? Ao nível do viver. Portanto, é muito interessante essa perspectiva. De resto, em termos de... essa é uma pergunta mais complexa que se calhar exige alguma reflexão primeiro. Exige alguma reflexão, que é, eu acho há uma grande falha em termos sociais, que é o entendimento da razão pela qual
estas zonas ardem recorrentemente. E se calhar voltando um bocadinho até aos inícios da nossa conversa. Da conversa, sim. É importante saber que floresta é que nós queremos para o futuro, face às alterações climáticas que sempre existiram e vão continuar a existir, potenciadas ou não pela mão humana. Portanto, temos que criar estratégias de longo prazo de aproveitamento desta paisagem e da sua floresta em várias perspectivas, da perspectiva social à económica. Nós sabemos que uma monocultura não é por si só interessante, nem contribui para a diversidade, seja ecológica, seja social. Certo. Se temos uma terra de madeireiros, ou se temos uma terra de produtores de pasta de papel, ou produtores de madeira para pasta de papel, não vamos criar oportunidades para termos produtores de aguardente de medronho, ou não vamos ter oportunidade de criação de novos negócios com nómadas digitais. Podem estar a trabalhar aqui, podem estar a trabalhar aqui a cuidar da sua família e a obter recursos vindos dos Estados Unidos ou da Rússia. E recursos esses que depois obtidos lá poderiam estar a ser gastos na região, não é? Estar a ser aproveitados e a contribuir para a nossa economia, não é? E para mais hoje em dia, tínhamos os nómadas digitais, mas o engraçado é que agora parece que já existem muitas empresas, portanto o nómada digital era quase um nicho de mercado, não é? Mas com a pandemia já há muitas empresas que passaram efetivamente ao remoto, havendo ou não pandemia. Bom dia, se faz favor, peço desculpa incomodar. Bom dia. Daqui consegue-se ir a uma cascata a pé? A pé consegue, caminhando um bocadinho consegue, aproveitando a georrota do Orvalho, está marcada. É exato. E diz, você está aqui na Igreja Matriz. É naquele cotovelo. Vamos então só olhar um pouquinho. Certo. Está certo, muito obrigada. Nada. Obrigado, bom dia. Boa continuação. Obrigada. É isso, falta criar apelo a esses nómadas digitais que estão espalhados pelo mundo inteiro e que têm que saber que este território existe e o que é que tem para oferecer. Exatamente. E o que é que tem para oferecer? Num país que é dos mais seguros, vamos começar logo por aí, num país que é dos mais seguros a nível mundial, é considerado, acho que é o quarto, este ano foi considerado o quarto país mais seguro. Já esteve no pódio, inclusive. Pronto. Já teve, há 2 anos era o terceiro. Era o terceiro, exatamente. Agora é o quarto, tudo bem. Mas no país, em termos de segurança, é um dos países mais seguros do mundo. Nós estamos na região do país, país, mais segura. Portanto, estamos numa região onde a criminalidade existe, mas é residual e é muito específica. Relacionada muito por posse de terras e de gados. E também por causa do mini... E passionais. Sim, passionais também. Sim, muito por causa da questão da compartimentação do... ou seja, visto de cima, isto é um retalho. É um retalho. Aqui há pessoas que não têm terras, têm oliveiras. Têm 2 oliveiras. Calhou-lhes em testamento 2 oliveiras. Os marcos podem ser movidos, não é? Sim, há tantos casos desses. Portanto, essas são as situações de criminalidade que acontecem aqui. Portanto, e passionais também. Mas essas acontecem aqui a todo lado. Isto é um povo muito romântico. Agora, temos o fator segurança. Temos o fator qualidade. Eu não diria, não vou para a qualidade de vida, coisas mais específicas, não é? Qualidade do ar, qualidade, se quisermos, da água, qualidade, portanto, em termos de poluição, a poluição é muito residual. Então em Oleiros a poluição é mesmo muito residual. As linhas de água são, praticamente todas elas, pode-se ver diretamente. Há casos pontuais de descargas provavelmente ilegais mas são coisas muito, muito pontuais. Mesmo a Ribeira da Sertã, que podia ser o caneiro do Conselho, não é. Portanto, há uma boa estação de tratamento de águas, não há grandes indústrias poluidoras,
Portanto, isso são fatores muito significativos. Depois o custo da terra. Não estamos, obviamente, nos solos, não temos os melhores solos do país, nem por nada, mas com algum trabalho, algum engenho, consegue-se produzir tudo, ou quase tudo o que se queira. Ou seja, se calhar estamos a continuar, os solos já não são em si os melhores do país. Mas a monocultura também não ajuda, não é? A monocultura não ajuda, mas a monocultura também temos que ter essa percepção. A monocultura só existe porque estes solos não tinham outro tipo de aproveitamento. Mas... Estes solos, isto até meados do século XIX, toda esta paisagem era uma paisagem florestal, onde as pessoas o que tiravam daqui era caça, era o mel, que ainda hoje felizmente continuam a tirar, alguns frutos da floresta, o medronho, a castanha, por exemplo, a bolota, e era fundamentalmente o combustível. Porque de resto, grande parte dos topos destas serras eram completamente despidos de vegetação porque eram zonas de gados, portanto onde se trazia as cabras. Porque era preciso, obviamente, pastos que não existiam. Sim, o pastoreio. Os vales eram zonas agrícolas que eram vitais, portanto ninguém deixava andar por lá as cabras. A floresta fazia parte fazia parte da paisagem, portanto também ninguém levava as cabras para a floresta, até porque havia lobos. Portanto, também não era uma realidade diferente. E depois iria-se para o topo das terras onde a vegetação era mais esparsa, onde havia maior quantidade de matos e as cabras limpavam esses matos todos. Vem a doença da tinta, dá cabo dos castanheiros, o pessoal aproveita essa desculpa para deitar os castanheiros abaixo, porque nessa altura há uma procura muito grande de carvão vegetal por Lisboa. E portanto houve muita torga que foi queimada aí e muito castanheiro, muita floresta. Aliás, as florestas foram deitadas abaixo, foram derrubadas nessa altura para produzir carvão vegetal para mandar para Lisboa. Nos barcos que saíam dali do Porto do Tejo, junto às Portas do Ródão, e que utilizavam a única via, a única autoestrada que existia, que era o Rio Tejo, Tejo abaixo. Entretanto, estas lógicas da plantação do pinheiro vêm já nos finais do século XIX e inícios do século XX e impõem-se durante a Segunda Guerra Mundial. Porquê? Porque um dos principais produtos de exportação que nós tivemos, a par do wolframio, durante a Segunda Guerra Mundial e para a Alemanha também, era a resina. Porque a resina fazia parte era fundamental na indústria química da época. E mais especificamente... Estamos a falar de uma realidade em que não é a realidade do abate. Portanto, Não. Era a floresta para a extração da resina. Para a extração e a da resina, manutenção da floresta. Exatamente. E obviamente para fornecer madeira, a necessidade de madeira que nós tínhamos, não é? Dada a frota pesqueira que nós tínhamos, essa tradição, tudo ainda era muito feito com madeira, não é? Desde as mobílias das casas, e portanto as embalagens. Era tudo em madeira, portanto... a antiga caixa de fruta, as cestas... Era fundamental essa madeira. Portanto, nessa lógica, o abate seria para... Era um abate residual, não tínhamos a realidade da celulose nem do papel. Era um abate sustentável, mas o pinhal veio... Por isso é que se chama toda esta região a região do pinhal e não a região do eucaliptal. Sim, e lembro que quase no método de ensino aqui da região, na altura, era um método de orgulho, era razão de orgulho que era a maior zona de pinhal... Era o maior pinhal da Europa, que entretanto foi desconfigurada a paisagem, não é? Mas na altura era realmente... Nós sempre tivemos essa tendência, o facto de sermos um país muito pequeno, temos essa tendência de procurar ser o mais em qualquer coisa, exato. E sim, e falava-se das grandes... Eu duvido sinceramente que as florestas finlandesas fossem mais pequenas do que, por exemplo... Mas eu acho que
esta espécie de... Eu acho que a desculpa era a espécie de pinheiro em si. É treta. Porque o Pinus pinaster foi introduzido. Foi introduzido. Não quer dizer que tenha sido trazido de outras latitudes, mas foi trazido do litoral para o interior. Pois. Ok. O pinheiro vem de uma realidade do litoral. Exato. Que vem para o interior. A floresta que nós tínhamos, aqui não tinha pinheiro. É engraçado porque a conversa é quase cíclica, não é? Começamos entre a falha litoral interior e ela vai-se quase buscar novamente. Sim, quando há esta oportunidade de um território que é esvaziado da sua floresta autóctone, surge a oportunidade de plantar, que já tinha sido testado séculos atrás, em sítios onde os solos eram paupérrimos. É? O Pinhal-Leiria, o famoso Pinhal-Leiria. O Pinhal-Leiria foi reproduzido muitos séculos mais tarde nesta região. Exatamente. Solos muito pobres, obviamente com objetivos completamente distintos. Sim, sim. Não é? Mas com esse objetivo de fazer crescer uma floresta mais rapidamente, não é? Com o objetivo de retirar proveitos que já não se conseguia retirar de uma floresta autóctone que demorava se calhar mais de uma centena de anos para se instalar com toda a sua diversidade que era necessária para sustentar estas comunidades de montanha. E portanto vem esse período da pinheirização da paisagem e depois então com a década de 70, com a instalação das grandes indústrias de celulose, tanto no Caima como no Mondego, como no Tejo, então é necessário alimentar essas indústrias e surge então a eucaliptização da paisagem, que foi levada, diria eu, a um extremo, em que 50% da área territorial nacional é coberta de eucalipto. Pois. Portanto, isso quando é colocado nessa escala isso vai reduzir, estamos a falar de perto de 45 mil quilómetros quadrados de área, isso vai reduzir em muito a diversidade da floresta e daquilo que pode oferecer. E da fauna também, depois interfere logo. A fauna está tudo interligado, não é? Porque se temos menos diversidade faunística, temos menos capacidade de polinização, de distribuição de sementes, etc. Portanto, vamos ter necessariamente uma perda de diversidade ao nível botânico também. E vice-versa. Se não temos essa diversidade botânica, também não temos forma de alimentar determinadas espécies. Portanto, isto está tudo ligado. Não é? E o mesmo, de uma forma que nós achamos que é muito indireta, mas não é assim tanto, é mesmo com a relação com o homem. Portanto, a partir do momento, obviamente, que a comida vem do Brasil, vem da Costa Rica e não é produzida localmente, as coisas configuram-se de uma forma diferente. Mas as economias, para serem, não diria autossuficientes, mas para serem sustentáveis, não é? Tem que haver um aproveitamento daquilo que tem, do seu território, das suas matérias-primas. Não é? Portanto, temos que criar riqueza. E a criação de riqueza não passa por monoculturas. Passa por uma diversificação económica. Né? Estávamos a falar da diversificação da oferta turística. Quer dizer, se até ao nível turístico, ao nível da indústria turística, nós sabemos e já aprendemos que as monoculturas turísticas não funcionam, são sazonais, são episódicas, e se queremos uma economia a funcionar no ano inteiro, não dá. Então temos que passar por uma nova leitura do território, uma nova abordagem em que os eucaliptos são fundamentais. Pelo menos nesta fase, são fundamentais, até haver uma alternativa, até o papel acabar, ou até o eucalipto nacional deixar de ser rentável, temos de tê-lo em consideração. Agora, temos que ver que há outras oportunidades que não podem ficar ofuscadas ou completamente perdidas pelo eucalipto. E nestes territórios a questão da paisagem não pode ser um eucaliptal. Há outros elementos na paisagem marcados desde a geologia, desde a forma como as pessoas utilizam a terra, não é? Tradicionalmente até às manchas de eucalipto, tudo bem? Que muitos urbanos, uma convivência plural que muitos urbanos chegam e dizem é verde, é bonito.
Sim, seja eucalipto ou pinheiro. Não interessa, não interessa. Uma vez tinha numa visita alguém me dizia: então, mas já existiram eucaliptos há 70 milhões de anos em Portugal, faz todo o sentido que continuem a existir e que se permita desenvolver. Epá, sim, mas de uma forma sustentável. E uma forma sustentável é não impedindo a diversificação económica dos territórios. Porque nem toda a gente vive do eucalipto, direto ou indiretamente. Nem tem que o fazer. Nem tem que o fazer. E não tem que emigrar para não o fazer. Pois, exatamente. Exatamente, porque a monocultura, é o que falámos, a monocultura de turismo, a monocultura do eucalipto, também vai gerar uma monocultura em si, de empregabilidade, né? Ou ser madeireiro, ou ser serralheiro, ou ser carpinteiro, e depois morre aqui as outras oportunidades. E depois não temos capacidade de atração. Claro. Porque as outras culturas, e agora falando numa perspectiva de cultura social, as outras tribos, se quisermos, os outros nichos culturais, não se revêem aqui. Como é que nós queremos atrair novos povoadores se o que predomina é uma monocultura? Começa logo por aí. Sem dúvida. Portanto, temos que mudar paradigmas, temos que mudar enquanto ainda existem pessoas a viver nestas regiões. Elas vão sempre existir. Sim, vai sempre haver. Há quem crie aqui clivagens de tal modo gigantescas que diz não, isto vai ser a desertificação. E utilizam muito, tem-se utilizado até de uma forma excessiva o termo desertificação. Mais com receio de perda de efetivos humanos do que propriamente de desertificação climática. Portanto, o termo desertificação até está mais associado à questão social, à questão geográfica do que propriamente à questão social. Mas tem-se trazido, o termo geográfico tem entrado. Eu até estava a dizer mais ao contrário. Hoje em dia em Portugal quase que a desertificação está mais ligada ao cunho social do que ao termo geográfico. Exatamente, sem dúvida alguma. E estamos perante uma situação em que está a existir desertificação efetiva da Península Ibérica, do sul da Península Ibérica, mas a nossa preocupação ainda é a questão da perda de população. Que está a acontecer é uma realidade histórica. A questão do desequilíbrio demográfico é que não o é. E é isso que temos que combater, apresentando todas as mais-valias que este território poderá ter, que tem e poderá ter, se for pensado de outra forma. Concluindo, repensar o território, repensar as populações e... Mas temos que repensar, a verdade é que temos que ir repensando. Nós sabemos que não podemos planificar e depois seguir um plano à linha. Sim. Não pode ser assim. Agora, mas há que planificar. Há que ter um plano. Há que ter um plano. E esse plano tem que ter uma dimensão nacional. Sim. Não pode ser à escala dos municípios. Os municípios já não têm capacidade. E estamos a falar de municípios, lá está, o que vimos no início, a população ativa é reduzida, o município tem pouco poder económico, portanto ele não vai fazer grande coisa. O impacto que ele terá... E é um feedback negativo, porque depois também não tem capacidade capacidade de atrair, não tem fatores de atratividade, e, portanto vai manter as pessoas cada vez mais à distância. Sem dúvida. Enfim, é isto.